Boa noite a todos. É uma satisfação me dirigir à igreja novamente. Eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar trazendo esse devocional nesse período em que a gente está no intervalo, né, entre os devocionais da quarta-feira. E também estou tendo essa oportunidade de contribuir com a igreja e eu quero louvar a Deus por isso. A gente sempre começa o nosso tempo com a palavra de oração, então eu quero convidar todos, né, que possam estar fechando seus olhos, baixando a cabeça, e eu quero iniciar esse tempo orando ao Senhor. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer pelo dia de hoje, pelo teu cuidado, quero pedir pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que o Senhor esteja abençoando, cuidando de cada um. Obrigado por o Senhor ter nos livrado até aqui dessa pandemia. Obrigado pelo teu cuidado conosco, Pai. Obrigado pela possibilidade de nos dirigirmos à igreja, através dos recursos que o Senhor proporcionou a nós, recursos de tecnologia. Quero te louvar pela vida dos meus irmãos também que estão se preparando para trazer os devocionais, pedir pela vida deles, pela oportunidade que eles vão ter de servir ao Senhor, participando desse tempo aqui também, nas próximas oportunidades, nesse período de recesso, entre uma série e outra dos devocionais. Te louvamos por tudo, pedimos as tuas bênçãos para aqueles que vão ouvir, para aqueles que estão se preparando para as próximas quartas-feiras, trazer os assuntos, e também te peço a tua bênção, Pai, para me conduzir nesse momento, que eu consiga transmitir com clareza aquilo que eu estudei. É no nome de Jesus que eu oro agradecido ao Senhor. Amém. Eu tenho olhado como a mídia, como as notícias em si, né, os meios de comunicação tratam, e tem canais até especializados em fofoca, né? Como é interessante a gente pensar a respeito disso, né? Porque principalmente a fofoca que mais rende é a fofoca sobre celebridades, as ditas celebridades, né? Então, quando acontece algo assim, normalmente a chamada da notícia é escândalo, né? Então, assim, vamos imaginar que alguém famoso, né, se envolveu em algum escândalo, e esses escândalos trazem um prejuízo para o nome daquela pessoa, para a família daquela pessoa, e normalmente está associado a um sobrenome. Vamos imaginar um sobrenome conhecido, imaginar um sobrenome de alguém, quando alguém que está envolvido no poder, ou mesmo envolvido com TV, com meios de comunicação, alguém que é conhecido do público maior, e essa pessoa se envolve em algo, aquilo se torna escândalo, né? E por ser escândalo, vem demais, todo mundo quer saber o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu fico pensando que se essas pessoas devem ter na família, elas devem ter a orientação para elas zelarem pelo nome delas. Zelar por o nome. Imagina que na família real, antiga família, as famílias reais também, tudo que acontecia, as famílias tradicionais, e qualquer coisa que pudesse denegrir o nome da sua família, seria algo que seria escandaloso para a alta sociedade, para a sociedade como um todo. E hoje, com a velocidade da informação, qualquer coisa que acontece é um escândalo. Então, a gente pode, daqui a pouco, acessar a internet, ligar a televisão e ver alguma notícia que é um escândalo. E isso, por muitas vezes, mancha o nome daquela família. E essas famílias zelam por esse nome, elas fazem de tudo para não ser divulgado o que aconteceu. E porque eles se envergonham disso. E eu fico pensando a respeito de como crentes, como que nós zelamos pelo nome da família qual nós somos colocados no momento que aceitamos a Cristo. Tem um texto, e eu quero convidar vocês para ouvir, para abrir lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 ao 21. E eu quero propor que a gente pense a respeito, depois da leitura, que a gente pense a respeito do que eu falei no início aqui, na introdução, a respeito de escândalo, a respeito de coisas que a gente não quer que os outros saibam, daquilo que denigre o nome de famílias, mas que a gente pode pensar agora a respeito, vamos pensar um pouco a respeito do que a palavra de Deus nos diz, a respeito do que nós temos para zelar. Vamos ler então 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 ao 21. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 ao 21, ele fala assim, 1, 17 ao 21, estava na página errada. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com o devido temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como
de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Baseado no que a gente acabou de ler, eu quero propor que a gente faça a seguinte reflexão. Faça a seguinte reflexão a respeito do temor de Deus. Aqui vocês viram que no versículo 17 já fala de, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com devido temor durante a jornada terrena. E eu quero propor a seguinte reflexão. O temor reverente produz santidade. O temor reverente produz santidade. Olhando para o texto, nós podemos pensar algumas coisas a respeito disso. Fala de temor e, obviamente, uma coisa está ligada à outra. Se eu tenho temor de Deus como crente, eu preciso viver uma vida de santidade. Eu não posso viver uma vida de qualquer maneira, uma vida com que as pessoas olhem para mim e não veem Cristo. Eu não posso viver uma maneira, uma vez que eu chamo de Pai, aquele que julga os nossos atos, aquele que julga imparcialmente, como a palavra diz, imparcialmente as obras de cada um. Então eu preciso me portar com temor, com reverência. Eu preciso ter respeito ao nome do meu Pai, porque se eu digo que Ele é meu Pai, eu preciso viver de acordo com isso. Então, se eu tenho um sobrenome a zelar, um nome a zelar é o nome do meu Pai e não o meu nome. Então, eu preciso glorificar esse Deus. Como que eu vou glorificar esse Deus? Eu vou buscar aprender dEle, eu vou buscar desenvolver a minha salvação a cada dia. E eu fico pensando como que a gente pode desenvolver, então, a nossa salvação. Através do nosso testemunho. Através do nosso testemunho, nós podemos viver uma vida que agrada a Deus e que faz com que Ele seja conhecido pelos nossos atos, pelos nossos bons atos. Não pelos atos que nos envergonham e, como aquele que quer zelar por um sobrenome, esconde isso. Os nossos atos, eles devem ser merecedores de atitudes, ações, melhor dizendo, ações devem ser merecedoras do nosso maior respeito. Nós devemos ter atitude correta diante de Deus e diante dos homens. Eu fico pensando a respeito de como a gente pode desenvolver atitudes que agradem a Deus. Não é simplesmente vindo cada domingo ao culto, obedecendo o que a palavra de Deus diz a cada domingo, mas sim diariamente nos portando como quem está vivendo aqui nesse mundo de passagem e que quer deixar uma marca de Cristo que Ele deixou em nossas vidas. Ele nos chamou para sermos transportados para o reino da sua luz, do seu amor, um reino de santidade, de vivermos o exemplo, olharmos para os exemplos de Cristo na palavra dele e vivemos diariamente buscando ser transformados por essa palavra. Eu, como crente, não posso viver uma vida relaxada diante de Deus, sem leitura da palavra, sem oração, sem tempo devocional. Eu não posso viver dessa maneira, porque eu vou deixar de progredir nessa caminhada e eu vou deixar com que as outras coisas venham tomar frente de importância, em lugar de importância, em ordem de importância na minha vida. Eu preciso lutar contra isso. Eu preciso lutar o tempo todo, nós precisamos lutar o tempo todo. Então, como que eu não faço? Como que eu faço para lutar contra isso, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 16 diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro diz isso, aqui no próprio livro. No próprio livro que nós estamos estudando, mesmo capítulo 21, capítulo 1, versículo 14 a 16, ele fala isso. Ele nos chama a uma vida de santidade. Sejam santos porque aquele que nos chamou é santo. Então não é impossível viver uma vida separada, uma vida que honre e glorifique o nome de Deus. Hoje em dia nós temos tantos meios de comunicação e isso só faz com que até muitos crentes se enredem em suas opiniões, suas manifestações, seja em Facebook, Twitter,
Instagram, seja lá onde for, se enrolam muitas vezes e denigram o nome de Cristo a partir do momento que se envolvem em questões políticas, sociais, discussões necessárias, e denigrem o nome de Cristo, porque é o Cristo que deve ser pregado, aquele que morreu, que foi pregado, que foi morto, ressuscitou e vive, nos dá salvação, nos chama para uma vida diferente, nos chama para uma vida transformada, uma vida que honra e glorifica o seu nome, e não para nós ficarmos perdidos na maneira antiga de viver. Nós não podemos nos amoldar ao mundo, como a palavra aqui diz também, nos amoldar pelos maus desejos, pelas más ações e pelo padrão do mundo, como nós vivíamos antes. Nós somos chamados a viver de forma separada, diferente. Não podemos mais viver dessa maneira. Precisamos buscar a Deus enquanto se pode achar. E sempre a oportunidade de vir trazer a palavra aqui, eu quero manifestar isso. Ao crente, precisa buscar viver para agradar a Deus. Aquele que ainda não tem um relacionamento com Cristo, precisa buscar rever os seus conceitos e pensar como eu tenho vivido longe de Cristo. Aqueles que já têm Cristo, precisam pensar como estão vivendo. Aqueles que não têm Cristo, precisam pensar como que estão vivendo, distantes desse Senhor. Porque o Senhor Jesus chama aqueles que que ouvem a sua palavra, ele diz a todo tempo: venham a mim que estão cansados e sobrecarregados. Ele dá a palavra de vida eterna. Ele diz, eu sou o caminho. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, pensem a respeito da sua condição. Venha para Cristo, venha viver essa vida que agrada ao Senhor. Para aqueles que já conhecem a Cristo, busquem viver para agradar ao Senhor. Que nós busquemos agradar para viver para agradar ao Senhor. Não se amodar ao padrão do mundo é exatamente esse tipo de situação. Nós não perdemos tempo com vãs discussões, mas sim olhar para o alto e ver a carreira que nos é proposta, enquanto durante a gente está vivendo aqui, a gente viver algo diferente, separado, onde eu posso até me omitir da minha opinião, quando ela pode ser prejudicial a alguém e ao meu testemunho. E debates, controvérsias, ficar envolvido em coisas desse tipo. Isso é só um dos aspectos. Existem muitos aspectos. Existe a vida secreta, que a gente pensa que é secreta muitas vezes, e isso é falta de temor de Deus. Quando a gente leva uma vida paralela, em que a gente é crente de domingo, é crente de quarta-feira, e esse é um chamado para que a gente perceba isso, e eu preciso estar sempre fazendo esse chamado, e sempre voltando e olhando para isso e buscando crescer, porque eu também sou como qualquer um de vocês. Preciso de um irmão, de uma irmã, de alguém, preciso da minha família, da minha esposa, para estar me admoestando, para estar me exortando. Nós precisamos nos ajudar. Então, eu quis trazer esse texto para a gente pensar a respeito, para a gente refletir a respeito disso. Estamos refletindo Cristo nas nossas vidas com as nossas ações? Deus, ao olhar para a nossa vida, se agrada das nossas atitudes, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, nos negócios, na igreja. Eu tenho que viver uma vida separada em que eu posso servir a Deus com alegria, em que eu posso ser usado por Deus com alegria, em que eu possa transbordar aquilo que Deus fez na minha vida através do momento em que eu aceitei a Cristo como Senhor Salvador. Nós não somos chamados para viver da mesma forma de antes. Nós somos chamados a viver uma vida transformada, uma vida que reflita a Cristo. O temor reverente é um caráter desenvolvido pelo crente que compreende que precisa ser alguém separado. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas são sutis. Talvez, como eu falei, a opinião, talvez nos negócios, eu tenho que expressar minha opinião, eu tenho que vencer, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu preciso melhorar minha condição financeira. Nós fomos comprados, a palavra também diz, no texto de 1 Pedro 17, 21, também fala que nós fomos comprados não por coisas perecíveis como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. O sangue de Cristo possui o valor exato exigido e pago como resgate por nós. Foi o justo pelos injustos, nós somos injustos e somos justificados em Cristo. Por causa desse sangue fomos redimidos da nossa maneira vazia de viver. Essa é a maneira vazia de viver.
preso às coisas do passado, às coisas que antigamente nos traziam dor, sofrimento, preocupações. Talvez a gente possa dar um péssimo testemunho também quando a gente valoriza demais os nossos bens. Nós temos que valorizar aquilo que é eterno, a nossa salvação. E como que a gente valoriza? A gente valoriza agindo com temor do Senhor. Como que a gente valoriza? A gente valoriza falando do nome de Cristo, demonstrando através da nossa vida, do nosso caráter transformado por Deus, dia após dia. Ninguém aqui está no auge da perfeição. Todos nós precisamos todos os dias buscar ser perfeitos, buscar a perfeição diante de Deus, para que Ele seja honrado, seja glorificado através das nossas vidas. Não existe nenhum motivo específico para a gente falar a respeito desse assunto agora, mas existe simplesmente a necessidade de, seguidamente, a gente voltar para essa palavra de Deus e olhar para ela e ver que nós precisamos ser santos, precisamos ser separados. A palavra de Deus também em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se o temor, eu tenho que desenvolver o temor na minha vida, eu estou desenvolvendo sabedoria. Se eu estou buscando uma vida que teme a Deus, que reverencia a Deus, que agrada a Deus, com as minhas ações em todos os aspectos da minha vida, e aqui não é em um aspecto, como eu já falei, são em vários aspectos, em todos os aspectos da minha vida. Tudo aquilo que eu for fazer tem que ser para honrar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus, para que Cristo seja conhecido, para que Cristo seja visto em minha vida. Esse é o chamado que nós temos. Eu quero já concluir também, trazendo para vocês assim uma reflexão, pensando a respeito de, como conclusão, eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu dependo desse texto, olhando eu consigo perceber isso. O caráter de Deus exige de nós uma vida santa, separada. Nós devemos buscar santidade, por quê? Por temor a Deus. Valorizar tão grande salvação, zelar pelo nome de Cristo com nossas ações, nossas atitudes, nosso viver. Seja, se eu estou sozinho na minha casa, eu posso fazer algo que desagrada a Deus? Não, porque Deus que vê todas as coisas conhece o nosso coração. Se eu estou no trânsito e não tem ninguém comigo, eu posso ser alguém que desonra o nome de Deus? Não. Eu só falando a respeito disso também, eu tenho no meu carro um texto, né, que fala: convém que ele cresça e eu diminua. Será que é isso mesmo? Quando eu estou no trânsito, quando eu estou ostentando meus bens, será que eu estou vendo que Deus cresça? Será que eu quero que Deus cresça e eu diminua de verdade? Será que é isso? Quando a gente pensa a respeito de trânsito, principalmente, estava falando agora a respeito de trânsito, as nossas atitudes dizem muito sobre como nós pensamos. Se nós podemos até no trânsito preferir alguém em honra, podemos preferir alguém em honra aqui no dia a dia, na nossa vida, nós podemos preferir em honra alguém, dando o melhor lugar, concedendo o melhor lugar, a melhor fatia do bolo. É isso que nós podemos fazer, é isso que nós devemos fazer. Nós precisamos viver essa vida que agrada a Deus em todos os aspectos da nossa vida, e eu peço e eu oro a Deus que essa reflexão não seja somente minha, mas que cada um de nós possa pensar a respeito da maneira como tem vivido. Não é para a gente fiscalizar a vida de ninguém, mas é para se autofiscalizar, se policiar, como se diz, né? Eu tenho vivido para agradar a Deus? Será que a minha vida reflete no dia a dia o caráter de Cristo? Será que eu tenho sido transformado? Se eu não tenho sido transformado, se eu ainda tenho ainda muitas lutas na minha vida, se eu ainda tenho muitas fraquezas na minha vida, eu preciso chegar diante da cruz de Cristo e dizer: Senhor, me transforma. Senhor, muda a minha vida. Senhor, eu reconheço no Senhor a salvação. E eu sei que somente no poder, na Tua força e no Teu poder, eu posso vencer as dificuldades da vida. E assim glorificar o Teu nome. E assim honrar o Teu nome. Eu quero agradecer a todos pelo tempo que dispuseram para poder ouvir essa mensagem. Espero realmente que ela fale ao coração de cada um, como falou o meu coração quando eu estava preparando, que tenha sido algo importante para a sua vida, para a minha vida, para a vida dos meus irmãos. Eu não sei quantas pessoas vão ter acesso a esse material,
Mas eu quero dizer novamente, quero enfatizar, busque glorificar a Deus. Se tu é um crente, busque glorificar a Deus. Se tu não é um crente, pense a respeito da tua condição. Pastor Roberto tem sempre falado a mesma coisa aqui. E eu faço as palavras dele nesse momento como minhas, né? Pense a respeito da tua condição. Não deixe para mais tarde aceitar a Cristo como Senhor e teu Salvador, porque como ele mesmo fala sempre, pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Venha a Cristo hoje, busque ter uma vida transformada, regenerada, uma vida que busca agradar ao Senhor. Eu quero mais uma vez encerrar com a palavra de oração e agradecendo a todos pelo tempo que dispuseram de estar ouvindo a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, quero te louvar mais uma vez pela vida de cada um, pedir que o Senhor esteja nos abençoando, nos capacitando a fazer a tua vontade, a honrar o Senhor em tudo, Pai. Transforma, Pai, as nossas vidas à medida da tua vontade e produz em nós, Pai, um desejo de ter um caráter renovado, um caráter regenerado, em que vive para agradar ao Senhor, seja no ambiente de igreja, com os irmãos, mas principalmente, Pai, que nós vivamos diariamente para honrar, para glorificar o Senhor, para fazer o Senhor conhecido através dos nossos atos. É no nome de Jesus que eu oro agradecido ao Senhor. Amém.